Bom, então vamos lá, vamos ver agora como que a gente começa a fazer HTML, né? Vamos botar a mão na massa um pouquinho, né? Ainda com bastante teoria, tá? Mas vamos lá. Bom, a estrutura de um HTML, de um documento HTML, tá? A gente usa o termo documento HTML porque foi assim que ele começou a ser chamado lá nos primórdios, tá? Mas você pode falar o nome que você quiser, de um HTML, de um documento HTML, de um arquivo HTML, enfim, vamos lá. Bom, a ideia é a gente pensar em camadas, tá? Foi assim que eu consegui, quando eu comecei a estudar HTML, foi assim que eu comecei a entender um pouco melhor o que eu estava fazendo, tá? O que era um documento HTML, porque se a gente abre direto na parte de código, fica um pouco confuso, tá? Mas vamos lá então. A gente tem essa estrutura aqui, ó. Então a gente tem... isso aqui é chamado de tag, tá? A gente faz um sinal de menor que, aí a gente coloca o nome da tag, maior que, né? E aí depois essa tag ela vai fechar, tá? Então é como se ela fosse um bloco, tá? E aí ela abre esse bloco aqui, vem um monte de coisa dentro desse bloco e depois ela fecha. Para fechar, a única diferença da tag de abertura para tag de fechamento, tá? Para marcação, desculpa, tag são as duas juntas, tá? A gente pode falar que é a tag, tá? E aí a marcação da tag HTML de abertura e a marcação de fechamento, tá? A marcação de fechamento, a única diferença é que ela tem essa barra aqui, tá? Então você faz sinal menor que, barra, o nome da tag e maior que, tá? Então é assim abre, assim fecha. Pode ver que repete aqui no head, ó. Também na hora de fechar tem a barra, no body na hora de fechar tem a barra e assim por diante, beleza? Bom, então a gente tem essa estrutura aqui, que é a estrutura básica, tá? Todo documento HTML, todo não, mas a maioria deles vai ter o quê? Não, desculpa, todo documento HTML vai ter HTML, vai ter um head e vai ter um body. Isso todo documento HTML tem que ter, tá? Para funcionar para a web, beleza? E aí, dentro do body é onde a mágica acontece, tá? É onde a gente tem o nosso layout do nosso site. Então, sempre quando a gente for desenvolver uma página web, um site, a gente vai ter essa marcação HTML, abriu, fechou, head, onde a gente coloca algumas especificações técnicas para o nosso navegador entender que esse documento é um HTML e algumas outras regrinhas, tá? Então, esse head aqui, tudo que vai aqui dentro... 99% das vezes não fica visível no navegador, tá? Digamos, me arrisco a dizer 100% das vezes, tá? Não fica visível no navegador. E aí sim, o que está dentro do body é o que vai ficar visível no navegador, tá? Que é onde vai o nosso layout. Então vamos lá, como eu estou falando para a gente pensar em camada, funciona mais ou menos assim, ó. Isso aqui seria a nossa camada... elemento base HTML, essa maior zona de fora aqui, certo? Depois a gente teria, então, a nossa head, que são essas informações técnicas que eu falei para o nosso navegador, né? O Chrome, o Safari, o Firefox, entender o que é essa página, tá? Depois a gente tem o body, que é o que eu falei, que é onde a mágica acontece e a gente desenha o nosso layout, é onde o nosso layout é mostrado e aí ele recebe as tags, finalmente as tags HTML, as tão famosas, tá? Aqui eu coloquei 3 que são já do HTML5, tá? Header, main e footer. Repare que aqui é header, não é head, tá? É diferente, tá? Então tá, esse seria um cabeçalho, isso seria o miolo, né, o principal, e o footer. Isso aqui é uma convenção, nem em todos os sites precisa ter essas tags, tá? A gente monta o nosso layout usando as tags que a gente precisa, né, respeitando semântica, que a gente vai ver sobre semântica também. Bom, e aí então continuando o nosso exemplo aqui, né, dentro do nosso body, então a gente teria header, main, footer e as tags, beleza? Bom, então vamos ver aqui rapidinho, mais ou menos na prática, como é que funciona isso. Eu estou com um software aqui chamado VS Code, tá? Deixa eu mostrar ele aqui para você. Se você quiser baixar e instalar, você já pode fazer isso. Eu vou fazer uma aula mostrando isso, como fazer isso, tá? Mas se você quiser adiantar aí, tudo bem também, não tem problema. Mas a gente vai ter uma aula sobre como instalar e configurar certinho. O VS Code
ele é um editor de código da Microsoft. Eu vou usar esse navegador aqui porque ele é o mais famoso, mas existem outros, tá? Que são muito bons também, o próprio Sublime Text, o Atom, ou até mesmo o Notepad++, se você usa Windows, enfim, todos são muito bons, tá? Mas eu vou usar o VS Code, que na minha opinião é o melhor na atualidade. Então, se você quiser baixar ele aí e instalar no seu computador, pode instalar ele cru mesmo, do jeito que tá, sem nenhuma configuração extra, que já dá para você fazer o que eu vou fazer aqui agora, mas não precisa fazer por enquanto, tá? A gente vai ter a aula aí mais para frente pra gente fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou aqui para o meu VS Code. Eu abri um arquivo novo aqui, nem salvei ele ainda. Vou salvar como index.html. Tá? Vou salvar ele aqui no meu desktop. Salvei. Bom, aqui eu abro o meu documento aqui. Tá muito pequeno aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho aqui para você dar uma olhadinha melhor. Aí, acredito que tá legal agora, beleza? Bom, toda vez que eu for criar um documento HTML, eu não vou fazer igual eu fiz aqui no slide, tá? É só escrever assim, ó. Eu não posso fazer assim igual tá no slide que eu criei lá, tá? Porque eu preciso passar algumas informações a mais. Então, a primeira informação que eu tenho que fazer é escrever assim, ó. Doctype HTML. Agora sim o nosso navegador vai entender, tá? Eu preciso declarar esse doctype aqui. Depois eu tenho a minha tag head. E aí dentro dessa tag head eu posso colocar várias coisas. A gente não vai destrinchar isso aqui agora. Eu vou colocar ela aqui só para mostrar mesmo. Ela também não é 100% necessária assim para você conseguir visualizar um arquivo HTML, mas eu vou deixar ela aqui quietinha, tá? Aqui a gente linka os nossos arquivos de CSS e outras coisas, tá? E aí a gente tem o nosso body. Deixa eu só deixar o nosso head aqui, bonitinho. Body. Ops. Beleza, então a gente tem o nosso body. E dentro do nosso body, aí sim a gente vai ter, então... Eu vou dar um tab, tá? Isso se chama indentação, tá? Porque fica mais fácil para a gente visualizar no nosso código onde que está abrindo e está fechando, tá? Então, se eu colocar um H1 aqui, vou colocar CodeDesigners. Vou fechar o meu H1. E vou colocar um H2 aqui. E vou fechar... Ops, coloquei 3. Vamos lá, H2. Beleza. Então, isso aqui seria o básico do básico de um documento HTML com 2 títulos, tá? Então, só explicando aqui, a gente está dentro do nosso body, que é onde tudo acontece, e aí eu tenho, então, uma tag HTML, e aí eu já estou começando a usar o HTML, né? O H1 é uma tag de título, digamos assim, né? E aí, eu tenho o texto CodeDesigner aqui e tenho... a tag H2, tá? Que é o meu também CodeDesigners. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá na minha pasta onde eu salvei esse arquivo, tá? Desktop, Index, e vou abrir no navegador. E olha o que a gente tem. A gente tem um título um pouquinho maior e a gente tem um título um pouquinho menor, tá? Um texto, na verdade. Por que acontece isso? Porque justamente por conta das regras da W3C, a W3C um dia pegou e falou assim, olha... uma tag H1 ela tem um grau de importância muito maior, né, do que uma tag H2. Isso se chama semântica. Então, quando você vai criar um título para alguma coisa no seu projeto, vamos supor que você tem uma lista de posts e você vai colocar o título do post. Se esse título for a coisa mais importante na sua página, o ideal é que você coloque uma tag H1. Se ele for um subtítulo, por exemplo... é legal que você coloque um H2 e sempre respeitando essa semântica, tanto por questão de grau de importância, como também a gente tem outras regras de semântica que seria questão de hierarquia, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco, mas, por exemplo, alguns elementos você não pode colocar, por exemplo, não é ideal que você coloque um H1, né, que é um título, dentro de um parágrafo. Por quê? Porque o parágrafo...
ele está inferior dentro da hierarquia. Então você não pode colocar um elemento superior, que tem um grau de importância maior. Vou dar um exemplo aqui, prático, tá? Então eu posso criar uma tag de parágrafo. Isso é minha tag de parágrafo, dei um enter aqui, tá? E aí aqui eu posso colocar um H1 dentro do parágrafo. Isso aqui não é interessante, tá? Isso aqui seria uma prática ruim pensando em semântica. Semântica nada mais, nada menos é a hierarquia de tags HTML aqui. A palavra semântica não significa isso, tá? Semântica pode ser aplicada para várias outras coisas no mundo afora aí, mas dentro de programação, dentro de HTML, digamos assim, semântica é isso, a semântica de tags, tá? Então isso aqui não é interessante, tá? Eu colocar um H1 dentro de um parágrafo. O H1 ele tem um grau de importância muito maior que um parágrafo. Então, o correto, se eu quiser fazer alguma coisa nesse sentido, seria usar aqui um span, tá? Que é outra tag HTML, que aí sim ela é mais indicada para eu colocar dentro de um parágrafo. Para que eu utilizaria um span? Se eu tivesse aqui meu nome é... E aí, se eu quiser dar uma formatação diferente para o meu nome aqui, deixa eu mostrar para você como é que tá isso aqui, tá? Olha lá, meu nome é Brunão. Tá tudo como se fosse um parágrafo. Percebe que o parágrafo por si só já tem uma hierarquia visual. Isso aqui a gente não está aplicando CSS nenhum. Isso aqui é o próprio browser, tá? O navegador que está determinando essa diferença aqui de uma tag para outra. Então percebe que já tem uma hierarquia visual pelo próprio browser, pelo próprio navegador, tá? Bom, a minha imagem deu uma travadinha aí. Provavelmente você está vendo minha imagem congelada, é porque a minha câmera acabou a bateria aqui. Daqui a pouco eu arrumo no próximo vídeo, tá? Mas vamos continuar a aula aqui. Então, como eu estava dizendo... se eu quiser agora dar uma estética diferente para esse span aqui dentro de um parágrafo e sem alterar a semântica, tá? Eu vou fazer o que a gente chama de CSS inline aqui, tá? Não é assim que a gente vai fazer durante todo o nosso curso, mas eu vou fazer aqui agora, tá? Então eu vou fazer assim, ó, font size 32 pixels, tá? E aí se eu atualizar, olha só o meu nome aqui agora ficou diferente, só que dentro de uma hierarquia o nosso navegador vai continuar entendendo que, tipo, mesmo que essa fonte aqui tá maior, tá? Ela não é mais importante do que esses dois aqui. Visualmente, pra gente, como designers, aí a gente tá dando esse grau de importância aqui para essa palavra, tá? Lógico que isso conta muito, mas para o navegador, para a semântica de como o navegador interpreta essa página inteira, ele ainda continua achando que essa palavra aqui é mais importante que essa, tá? Mesmo se eu colocasse essa aqui 60 pixels de font size, ainda assim essa aqui para o navegador seria a mais importante. Então isso é semântica. E basicamente isso aqui que é como a gente faz de uma maneira bem simples, bem básica, como a gente faz o HTML, como ele é estruturado, beleza? Nas próximas aulas, então, a gente vai ver certinho, a gente vai começar a explorar outros conceitos e entrar um pouco mais a fundo aqui no HTML e já começar a ver algumas coisas de CSS para as coisas começarem a tomar uma forma, uma cara, beleza? Bom, então é isso. E até a próxima aula.